Boa tarde, eu sou o Márcio Colombo, proprietário da MWC, empresa que está construindo o aquartelamento dos bombeiros na cidade de Canela, vencedora da licitação para a construção dessa obra pública, e eu estou utilizando esse espaço como direito de resposta à entrevista da última quarta-feira do vice-prefeito Gilberto Tegner, onde ele colocou algumas situações que não condizem com a realidade dos fatos, algumas inverdades ou falta de desconhecimento dele do processo, mas que ele acabou se pronunciando de uma forma completamente errônea, já que ele atribui a outras pessoas erros do administrativo. Em primeira mão, nós teríamos a questão que o vice-prefeito falou, que ele e o prefeito da cidade não abrem mão da legalidade. É uma inverdade, isso é uma inverdade muito grande, porque eles estão abrindo mão da legalidade quando eles vão contra um parecer da Procuradoria-Geral do município, que é quem tem. Quem pode falar sobre legalidade seria quem trabalha no jurídico do município. E nós possuímos um parecer da Procuradoria do município, onde fala que todo o nosso processo é baseado em erro administrativo e em alguma situação aqui, inclusive, erros grosseiros da administração pública em relação à empresa. E orientando o município para que pague a empresa através de indenização e recontrate a empresa através de contrato emergencial, para que a empresa não venha a sofrer prejuízos e o município não venha a obter um lucro indevido sobre os fatos. Outro ponto também que o Gilberto Tegner falou foi que a obra foi executada, talvez esse ponto aqui seja o mais importante de tudo que ele tenha falado, que a obra foi executada sem departamento de engenharia do município. Uma inverdade muito grande também, ou falta de conhecimento do vice-prefeito, que talvez ele devesse até mesmo se inteirar melhor dos assuntos antes de falar sobre eles. Todo o contrato do município, ele, por obrigatoriedade, ele deve ter um gestor de contrato e um responsável técnico, esse ligado ao município. Nós temos 2 contratos com o município no que se refere aos bombeiros. Nós temos um contrato, que é o contrato inicial para finalização do quartel, porque uma outra empresa já havia começado o quartel, onde a fiscalizadora técnica era Patrícia Dallana Michael. Inclusive, essa Patrícia foi a pessoa que nos deu a ordem de início da obra. Então, a obra tem sim um fiscalizador técnico. E não parando por aí, nós temos também a situação que, no mês de março de 2023, a senhora Patrícia Dallana se desligou do município, portanto, ela não poderia mais ser a fiscalizadora técnica, e entrou, através de portaria municipal no processo, o fiscalizador Cristiano Henke, como fiscal técnico. Então, isso demonstra que o contrato sempre foi coberto por fiscalização técnica do município. Ainda nesse sentido, nenhum pagamento pode ser realizado pelo município sem assinatura de um responsável técnico. Então, todas as planilhas de medições que são feitas mensalmente são assinadas por um técnico do município. Senão, o município não tem como pagar a empresa. Ainda nós temos... Que piada. A questão que o senhor vice-prefeito falou que houve tentativa no mês de julho de 2024 do município em romper o contrato com a empresa. Uma outra inverdade, pois
no mês de julho de 2024, o município assinou um outro contrato com a empresa para a reconstrução do telhado que havia sido destruído por um vendaval no dia 17 de janeiro de 2024. Então, o nosso excelentíssimo vice-prefeito, ele fala que houve uma tentativa de romper o contrato e nesse mesmo período a empresa estava assinando um novo contrato com o município. Ainda na questão da engenharia, ele fala que 50% da obra não foi acompanhada pela engenharia do município. Eu tenho um relatório técnico do fiscal, solicitado pelo Ministério Público, inclusive esse relatório técnico, do fiscal Cristiano Henke, onde ele faz um relatório no dia 15 de abril de 2024, um relatório técnico com todos os detalhes da obra, de tudo o que havia acontecido na obra até aquela data e, inclusive, com o que faltava fazer na obra, os detalhes da destruição do telhado durante o vendaval e, inclusive, esse mesmo fiscal técnico, enviando esse relatório à Secretaria-Geral de Governo, ele especifica que a prefeitura rescindiu um contrato com a empresa Prepaver, ou Prepaver, em 2020 e não em 2024, como fala o vice-prefeito Tolão. E se referindo à nossa empresa MWC, fato que também não é verdadeiro, porque a rescisão de contrato se deu em 2020 com a empresa Prepaver, sendo que nós ganhamos a licitação somente em 2023, 3 anos após. Aqui um ponto muito... esse ponto, inclusive, chega a ser triste de se passar por uma situação dessas. Porque ele fala que a empresa pegou um engenheiro para rever todo o processo. O que acontece? O engenheiro solicitado pela prefeitura para revisar o processo todo e fazer uma fiscalização técnica, nada mais, nada é do que o fiscal técnico Cristiano Henke. Fiscal esse que foi denunciado no mês de dezembro de 2024, ao qual foi alegada suspeição desse fiscal, inclusive com um processo aberto junto ao CREA, que é o Conselho Regional dos Engenheiros Civis, onde foi solicitado o afastamento total dele do processo, inclusive sendo que a administração municipal anterior havia afastado ele do processo, por adulteração de documentos e planilhas. Fato grave. E mesmo tendo o documento da empresa solicitando o afastamento dessa pessoa, mesmo tendo o documento que o afastou do processo pela a gestão municipal anterior, a prefeitura ou a gestão atual novamente colocou esse mesmo funcionário do município para fazer um relatório técnico, ao qual ele já havia feito esse relatório técnico lá em abril de 2024. Então a prefeitura solicitou para ele que ele fizesse um novo relatório do que ele já havia feito em 2024, sendo que tudo o que ele fez hoje consta impugnado por adulteração de documentos que ele procedeu, inclusive com denúncias fortíssimas até mesmo no Conselho Regional da categoria dele. Tolão fala também, o Gilberto Tegner fala também, que a prefeitura notificou a empresa do rompimento do contrato. Outra inverdade, pois quem notificou a prefeitura não de um rompimento, mas de uma suspensão temporária de serviços, foi a empresa MWC, por falta de pagamento. Essa notificação que a empresa fez a eles, ela é bem clara, a empresa não rescinde nada, apenas ela diz que está suspendendo os serviços até que
se resolva a questão dos pagamentos que são devidos à empresa. Então, não existe notificação nenhuma de rompimento com a empresa. Existe, sim, posterior à notificação da empresa à prefeitura, uma notificação do município informando que o contrato havia sido rescindido, não rescindido. O contrato estava suspenso até que eles encontrassem uma solução para o problema criado, apontado pela Procuradoria-Geral do município. Então jamais houve interesse do município em rescindir contrato algum com a empresa. Ou pelo menos não existe comunicação. O Gilberto Tegner também ele demonstra uma total falta de conhecimento desse processo. Ele não deveria dar entrevista sobre esse assunto, para falar bem a verdade. Ou solicitar que alguém dentro do município que conhecesse do processo desse a entrevista. Ou passasse as informações. Porque ele fala em licitar novamente o percentual que falta da obra. A falta de conhecimento dele é tão grande porque a obra está com mais de 90% concluída. E o contrato ainda se encontra vigente. A vigência do contrato não expirou, pois a prefeitura suspendeu os serviços no mês de abril de 2024 até que o telhado fosse concluído e gerou um novo contrato com a empresa com a vigência até dezembro de 2024. Então, de abril de 2024 a dezembro de 2024, o contrato encontrava-se suspenso pelo município, não pela empresa. Esse período de 9 meses, ele deve ser acrescido a partir de dezembro. Então, a vigência do contrato atual, ela se remete a setembro de 2025. Então, não existe possibilidade nenhuma jurídica, tanto que o parecer da Procuradoria Jurídica, em nenhum momento ela aponta para uma nova licitação, porque é inviável. Porque o contrato da empresa se encontra vigente e a única coisa que resta ao município é acertar os valores devidos, efetuar um contrato emergencial para resolver a questão administrativa causada pelo município e aí sim, de uma maneira legal, apurar o responsável por essas falhas administrativas dentro do município e, se necessário, processar, se tiver alguma penalidade administrativa que efetue, mas de maneira alguma o Gilberto Tegner pode vir trazer essa responsabilidade para a empresa, que inclusive é uma empresa de Canela, que mantém mais de 200 famílias na cidade e eles estão trazendo um prejuízo enorme para a empresa. Ainda ele fala em laudo de toda a obra que esse engenheiro estaria falando, ou uma auditoria de toda a obra que esse engenheiro estaria realizando, o que também não existe comentários para uma coisa desse tipo, porque assim, seria como eu fiscalizar o meu próprio serviço. Vamos lá. Esse engenheiro que está fazendo os ditos relatórios é o mesmo engenheiro que assinou os pareceres de pagamento à empresa durante todo o período, é o mesmo engenheiro que emitiu todos os relatórios em todo esse período, de abril de 2024 a dezembro de 2024, e agora ele estaria auditando o serviço dele. Então, caberia à prefeitura, se existe tanta coisa errada assim, contratar um auditor independente ou algum outro funcionário da prefeitura com graduação para que faça uma auditoria também do serviço desse fiscal técnico. Porque se existe algum erro, o erro é do fiscal técnico e não da empresa. Porque a empresa trabalha, envia a cobrança para o município e cabe ao município decidir se paga ou não, através de um relatório técnico, e não simplesmente não pagar, como é o caso desde agosto de 2024. É completamente descabido se aceitar que uma empresa fique sem receber do município de setembro de 2024 a abril de 2025, um período de 8 meses sem recebimento e sem nenhuma explicação.
Ainda ele fala que o serviço está bem feito aos olhos dele, porém, não foi atestado pela fiscalização técnica. Todos os documentos que eu tenho aqui hoje são documentos assinados por um responsável técnico, ou seja, pela engenheira Patrícia nos primeiros 3 meses de contrato, ou seja, pelo fiscal Cristiano Henke até dezembro de 2024, data em que nós paralisamos as atividades. Fala que conversou com a empresa sim, jamais, Tolão jamais conversou com a empresa sobre esse assunto. Todas as oportunidades que eu mesmo tentei conversar com ele sobre o assunto para que ele intermediasse, que alguém nos atendesse dentro do município, não aconteceu. A resposta dele, inclusive isso, a vida acaba nos ensinando que a gente deve gravar as coisas, porque existem pessoas que elas não mantêm aquilo que elas falam, né? Então, há muito tempo eu gravo tudo. E eu tenho todas as gravações, onde a única resposta do senhor Gilberto Tegner a mim em todo o período foi para entrar na justiça contra o município. Em dezembro de 2024, a resposta dele a mim foi essa. Em janeiro de 2025 foi a resposta dele. Em fevereiro de 2025 também foi a mesma resposta. Todas elas que eu entrasse na justiça contra o município. Mesmo que eu alertasse ele que eu entrar na justiça geraria mais custos ao município, e que não era o meu intuito. O meu intuito era apenas terminar a obra. Se eles não tivessem dinheiro para nos pagar, que parcelassem 200 vezes, mas que nós pudéssemos terminar a obra e entregar aos bombeiros, em função da deterioração do material que lá se encontra. E mesmo assim, a única resposta dele a mim foram essas. Nenhuma dessas respostas em reunião presencial, todas elas via WhatsApp. E a única reunião presencial que eu tive com o senhor Gilberto Tegner, e daí não só com ele, juntos nessa reunião estava fiscalização técnica da creche Tio Beto, secretária de Educação e mais 2 funcionários da Secretaria de Educação, foi respeito a Tio Beto e não ao Corpo de Bombeiros. Nenhuma outra pessoa aceitou me atender dentro do município para tratar do nosso assunto. O que eu trato com muita estranheza, quando eles mesmos falam que eles fazem reuniões internas sobre isso, vindo do senhor Gilberto Tegner, e nós temos o conhecimento, e inclusive possuo mensagens de pessoas que dizem que estão lá dentro do município tratando de assuntos do meu interesse, do interesse da minha empresa, com a gestão municipal. Pessoas que não fazem parte do processo licitação ou obra pública, ou que não são funcionários da prefeitura ou da minha empresa. Então eu gostaria de saber o que essas pessoas estão tratando a respeito desse contrato junto à prefeitura, que eu não posso ter conhecimento ou que eu não posso participar. Se eu e o município e os bombeiros são os maiores interessados na conclusão da obra. Então, causa muita estranheza essas palavras do nosso vice-prefeito. Um fato que é muito estranho, e essa aqui eu vou falar para que sirva para o nosso vice-prefeito, e talvez para o nosso prefeito também, como um alerta. Eu, na minha empresa, eu sou o patrão. Eu sou responsável por tudo que acontece nela, e o meu funcionário faz o que eu solicito a ele. O horário do meu funcionário, ele é meu, eu estou comprando o horário dele, para ele executar o serviço que ele foi contratado. Eu não posso admitir que um vice-prefeito da cidade dê uma entrevista dizendo que os engenheiros da prefeitura não querem acompanhar aquela obra. Os engenheiros da prefeitura são funcionários do município. Eles recebem para exercer a função de engenharia. Cabe ao prefeito mandar eles fazer a função deles, mandar eles cumprir a atividade deles. E salvo que eles tenham algum motivo muito forte e esse motivo seja relatado de forma oficial para que eles não possam
executar esse serviço, como, por exemplo, eles são amigos do proprietário da empresa, ou eles têm amizade com alguém. Isso é um impedimento legal. Agora, salvo impedimento legal, não existe como um gestor dizer que o funcionário não faz o que ele manda ele fazer. A função do gestor é mandar as pessoas, é cobrar das pessoas que eles executem a função deles. Então, como que o vice-prefeito está dizendo que os funcionários da prefeitura não cumprem o que eles mandam eles fazerem? Daí nós temos um erro administrativo muito grande nesse caso. E sendo que é uma inverdade, porque todos os relatórios que nós temos são assinados pela fiscalização. Então isso aqui é mais usado como cortina de fumaça para esconder alguma outra coisa, que eu gostaria de saber o que é. Eu me coloco à disposição para sentar com o Gilberto César, quando ele não estiver fora do município, de preferência, né? Porque senão vai ter que ser online, em videochamada, mas com o vice-prefeito, com qualquer um dos fiscais do município, com qualquer secretário do município, sentar e debater com documentos o que está acontecendo. E pode ser inclusive em entrevista. Não tenho problema nenhum em sentar e discutir com as pessoas os fatos. Só que com documentos, com realidade, e não só palavras aos ventos. Nós temos que acabar com essa história que tudo é política. Não. A política, ela terminou no dia que terminou a eleição e foi eleito o prefeito. E junto a ele as pessoas que estavam concorrendo. Dali para frente ele é o gestor do município, ele é o comandante do município. Ele, ou quando ele não tiver, o vice-prefeito. E ele tem que comandar. E ele tem que resolver as coisas. Isso é obrigação dele resolver. E não deixar. Nós estamos falando de uma obra pública, o quartel, assim como tem outras, tá? Mas eu vou falar desse assunto. O quartel dos bombeiros é uma obra que ela é necessária. Os bombeiros, para quem não sabe, estão amontoados numa área emprestada, ao qual talvez o município até pague aluguel daquela área. É mais um gasto público que se tem. E seria muito simples o prefeito sentar, ou o vice, ou enfim, o secretário de governo, sentar com a empresa e chegar a uma solução. Porque a empresa em momento nenhum exigiu o pagamento da prefeitura, exigiu que a prefeitura fizesse alguma coisa desonesta, porque não é o caso da nossa parte. A única coisa que a empresa pediu para a prefeitura é que resolvesse, se não tivesse amparo legal, se ela não acha suficiente a questão do despacho da Procuradoria-Geral do município, que se amparasse junto ao Ministério Público, e eu me prontifiquei a ir no Ministério Público e demonstrar o que tinha acontecido, para que se tivesse o amparo legal para se concluir essa obra. Então a única coisa que a empresa solicitou da prefeitura até hoje foi isso. Como não se teve solução, e ainda o que gerou tudo isso, esse pronunciamento do vice-prefeito e tudo mais, foi a colocação de faixas junto à obra do quartel, dizendo que a obra estava paralisada por falta de pagamento. Por que a empresa tomou essa atitude? Porque depois de várias tentativas junto ao poder público, não conseguimos conversar com ninguém, ninguém nos deu atenção e, infelizmente, funcionários da prefeitura, do alto escalão, andavam pela comunidade alegando que, quando eram cobrados sobre o assunto, que as obras estavam paralisadas pela empresa por motivos da empresa, mas não diziam os fatos que eram. Entrei em contato com o vice-prefeito, temos todos os áudios gravados, temos todas as questões, entramos em contato com o senhor vice-prefeito, solicitando a ele que explicasse por que a obra estava paralisada, para que nós não tomássemos essa atitude. E demos prazo a ele de 40 dias para que ele explicasse. Como ele não explicou, a única solução encontrada para a empresa foi colocar as faixas no quartel para determinar que a obra estava paralisada por falta de pagamento
e isso é uma verdade, nós temos documentos que comprovam isso, e inclusive relatório técnico, que o vice-prefeito diz que não tem, nós temos relatório técnico dizendo que a prefeitura não nos pagou, e ainda uma faixa dizendo que a rua em frente ao quartel não é uma obra da empresa. Porque estavam se confundindo a obra do quartel com a obra da rua. E essas pessoas, funcionários da prefeitura, estavam dizendo pela cidade que era a empresa que não estava concluindo a obra, quando isso não é a verdade dos fatos. Mas com tudo isso que eu falo, a demonstração é muito fácil. A empresa nunca trabalhou sem contrato. A empresa tem contrato de tudo que ela executou com o município. A empresa nunca recebeu um centavo do município sem assinatura de um responsável técnico, apesar do fiscal do vice-prefeito ter dito isso. A empresa possui relatórios técnicos de funcionário da prefeitura. A empresa possui parecer da Procuradoria-Geral do município dizendo que a empresa nunca infringiu o contrato. A empresa possui certidão de ocorrência da destruição do telhado. A empresa possui ainda pareceres do gestor do contrato mandando pagar a empresa e informando ao fiscal técnico que todos os serviços estavam executados. A empresa tem o relatório de vistoria técnica da destruição do telhado, assinado por um responsável técnico também. E o que é mais absurdo? A empresa tem uma ata de uma reunião realizada no mês de dezembro de 2024, que talvez o vice-prefeito não tenha conhecimento dessa ata, onde o fato mais importante dessa ata se refere àquilo que o próprio vice-prefeito diz que a obra não tinha, que era um fiscal técnico. Onde é dito nessa ata, e formalizado por pessoas de boa fé, que são o sargento Roger, do Corpo de Bombeiros, o soldado Thiago Sanguiné, do Corpo de Bombeiros e também gestor do contrato, onde eles falam que foi realizada uma reunião de vistoria técnica solicitada pela empresa no dia 12 de dezembro de 2024, onde o engenheiro e fiscal técnico do contrato, senhor Cristiano Henke, evadiu-se da reunião. O gestor do contrato, Thiago Sanguiné, foi atrás do mesmo, ao qual negou-se a voltar à reunião, para não realizar a tal da vistoria técnica solicitada pela empresa, não pela prefeitura, pela empresa. Então, isso nos remete a uma situação que toda essa entrevista dada, e isso eu afirmo sem nenhum receio, até porque a empresa está tomando as medidas legais cabíveis, cíveis e criminais contra a entrevista do senhor Gilberto Tegner, pelas inverdades propagadas, mas nos remete a um simples parecer, que em 3 meses de governo, nós podemos dizer que nosso município está à deriva. Por quê? Se o secretário de governo não sabe o que está acontecendo, se a Procuradoria-Geral do município não sabe o que está acontecendo, se o prefeito não sabe o que está acontecendo, e se o vice-prefeito vem e traz toda essa situação recheada de inverdades, eu só posso crer que em 3 meses as pessoas que estão dentro do município não sabem o que está acontecendo. E isso é decepcionante. Até porque o Gilberto Tegner é uma pessoa que antes desse início de mandato tinha minha confiança, eu tinha uma grande admiração e inclusive um grande apreço por ele.
Recebi ele na minha casa antes da eleição para tratar sobre assuntos políticos, para entender quais as ideias do partido dele. E tudo o que eles me pregaram no dia que eles sentaram na minha mesa para falar comigo sobre política, no momento dessa entrevista, ruíram e me demonstraram que eu não posso acreditar que as mudanças que eles me proporam, que iriam estar fazendo, vão acontecer. Eu não estou acreditando nessa situação mais. Não sou político. Não tenho vontade nenhuma de ser político. E 90% dos políticos eu não convidaria a sentar na minha mesa para conversar comigo. Porque eu não preciso da política para viver. Eu vivo do meu trabalho. A minha empresa depende do meu trabalho. A minha empresa faz atos que muitas das vezes, sabe, não aparece para a comunidade o que a empresa faz. Mas eu posso dizer hoje. Eu posso dizer porque eu não sou político. Eu não quero votos com isso e nunca vou querer. O quartel da Brigada Militar estava desde o momento da sua conclusão sem poder ser regularizado, porque o município não regularizou, a empresa que foi contratada não regularizou. E eu fiz uma doação há 2 semanas atrás de R$7.000 à Brigada Militar, para eles poderem regularizar o quartel deles. Eles fizeram uma janta, uma feijoada beneficente. Eu comprei 20 ingressos deles dessa feijoada e os 20 ingressos estão na minha gaveta. Eu não mandei ninguém ir lá consumir. Eu comprei para ajudar eles financeiramente para que eles pudessem fazer as coisas que o município não está fazendo para eles, coisas que eram obrigação do município. Os bombeiros, por 2 anos, dependem de doação para executar um evento que é o Capacete Rosa, ao qual o município não ajuda. Mas a minha empresa doou pelos 2 anos o prêmio maior desses 2 eventos dos bombeiros. Eu tenho ao lado da minha obra a Casa Lar, que está sendo construída com recursos da comunidade, porque a prefeitura não tá colaborando. Os meus funcionários estão na obra da Casa Lar, através de um pedido que me foi feito, lá trabalhando, fazendo muros, fazendo reboco, fazendo instalações elétricas, gratuitamente. Eu não estou cobrando 1 centavo. Então o que eu quero dizer com isso? Eu não dependo dessa obra pública para minha empresa se manter. Agora, eu gostaria que o município, quando assume um compromisso, ele cumprisse aquele compromisso que ele fala. Porque quando eu contrato com o poder público, eu não contrato com pessoas. Não me importa que o prefeito anterior era o João e hoje é o José. Eu contratei com a Prefeitura Municipal de Canela. E o que o João fez, o José não pode descartar. Porque senão o dinheiro público está sendo desperdiçado. Nós temos uma obra de mais de 2 milhões ali, que está há 4 meses parada porque a Prefeitura Municipal de Canela não toma uma decisão, não as pessoas. E isso, como eu vou acreditar que outras obras do município não está acontecendo isso? Como eu vou acreditar que o nosso dinheiro não está sendo desperdiçado? A minha empresa paga 300 mil de IPTU. Aonde está sendo aplicado o IPTU que a minha empresa paga? Se não é para ser revertido para a comunidade. E mesmo assim, o vice-prefeito vem com falta de informação, dar uma entrevista. Tudo bem, pode ter sido pego despreparado, mas daí diz que não sabe e traz a informação outro dia. Mas quando ele responde uma coisa para a comunidade acredita naquilo que ele fala. E daí nós temos que nos pronunciar trazendo uma outra versão e trazendo documentos, enfim, para dizer que o vice-prefeito não está falando aquilo que condiz com a verdade. Isso é muito triste para a comunidade. É muito triste porque nós temos que nos amparar nas pessoas que estão dentro da prefeitura, para tudo que a gente precisa. E nós não podemos confiar nas coisas que eles falam. Eu estou falando de 3 meses de governo. 3 meses de governo dá para entender tudo o que aconteceu. E não estou contando ainda o período de transição, porque durante o período de transição também poderiam ter se informado. Ou poderiam simplesmente chamar o construtor para saber do que está acontecendo e não deixar o material lá estragando dentro da obra
o que é o dinheiro da comunidade. E não só da comunidade. Nós temos que colocar uma situação aqui, um voto de louvor, porque nós temos pessoas que se prontificam a fazer coisas. Nós temos o Sargento Roger, que ele é uma pessoa que ele está desde 2020 correndo atrás de recursos e doações para que aquela obra pudesse ser executada. Ele nunca dependeu do município, ele simplesmente corria atrás, ele arrumava um engenheiro que doava o projeto, ele arrumava um cidadão que doava portas. Eu, inclusive, antes de ser contratado, doei para o quartel dos bombeiros todo o material de alvenaria, todos os tijolos. Eu fiz a doação antes de ser contratado. 2 anos antes. Para que alguém não pense, foi feita a doação para ser contratado. Não. E o fato principal, esse eu deixei para o final. Nós não tivemos benefícios nenhum nessa licitação. Nós ganhamos a licitação de forma honesta. Inclusive, nós perdemos a licitação primeiramente, por um fato que é de nos deixar abismados. Quando uma empresa vai ser contratada pelo município para participar de uma licitação, ela tem que apresentar toda a parte legal da empresa. Certidões negativas, aonde a empresa já trabalhou, os serviços que a pessoa já realizou, que demonstre a capacidade dela de executar tal obra. E nós apresentamos todos esses documentos ao município. E vou falar a verdade, nós passamos por uma análise de 48 horas os nossos documentos até serem aprovados pelo município. E estranhamente, a empresa vencedora dessa licitação dos quartéis dos bombeiros foi uma empresa chamada FRO Engenharia. Essa empresa falsificou as certidões negativas delas e, estranhamente, a pessoa do cadastro do município confere as certidões negativas e as certidões negativas falsificadas foram aprovadas. Essa empresa estava sendo processada pelo município, ela não poderia participar da licitação, porque ela executou uma obra do município, uma escola infantil, e não terminou a obra, e recebeu os recursos e foi embora da cidade. E estranhamente essa empresa participou da licitação e foi a ganhadora. Essa mesma empresa, ela ganhou uma licitação em Bento Gonçalves para a construção de um ginásio. Eu estou falando isso para que amanhã ou depois essa empresa não venha a ser contratada aqui no município para executar a obra do ginásio, talvez. E essa empresa recebeu um adiantamento da Prefeitura de Bento Gonçalves de mais de R$200 mil. E ela colocou esse dinheiro no bolso e abandonou. Está sendo processada também pela Prefeitura de Bento Gonçalves. Fora processos na Prefeitura de Capão da Canoa e outras cidades mais. E assim, esta empresa foi a ganhadora da licitação. Para ser revertido isso aqui, a nossa empresa teve que abrir um processo administrativo junto ao município, aonde de imediato a Procuradoria do município excluiu essa empresa que havia ganhado dessa forma, de uma forma desonesta, com documentos falsos e que foram aprovados pelo setor de cadastro da Prefeitura Municipal de Canela. Então, com isso a gente mostra que nós estamos vivendo um verdadeiro calvário desde 2023 para concluir uma obra que é de interesse da comunidade e não nosso simplesmente. Nosso também, porque nós estamos inseridos nesse contexto. E apesar disso, e apesar da empresa estar honrando os compromissos dela, tanto é que a obra está com praticamente 95% dela concluído, ou pelo menos o que não está concluído são serviços que já estão contratados, onde os fornecedores cobram para poder finalizar o serviço. E mesmo assim, o senhor vice-prefeito, e certamente, como ele fala na entrevista, com o aval do prefeito, isso são palavras dele, ele remete à empresa e à fiscalização técnica, que são funcionários do município,
os problemas da obra estão paralisados. Então eu venho dizer isso para não me alongar mais, porque acaba se tratando de um assunto longo mesmo, que a obra está paralisada sim, por falta de pagamento. Nós estamos com uma ação sendo movida, ao qual nós não faríamos, civil, referente ao contrato, que não existe possibilidade do senhor Gilberto Tegner ou qualquer pessoa do município executar uma nova licitação neste momento, até a resolução desses fatos, salvo por uma decisão judicial, que não vai ser procedente, isso eu posso garantir, porque nós confiamos no judiciário ainda, e infelizmente, em função dos fatos colocados pelo senhor Gilberto Tegner, nós temos que defender os interesses da empresa e a honra da empresa. Inclusive, acredito que até o fiscal técnico deveria fazer isso também, porque ele é mencionado nessa entrevista. Nós estamos movendo uma ação criminal e civil contra o vice-prefeito pelo pronunciamento dele, onde ele vai ter que provar as coisas que ele falou. Onde nós sabemos que vai ser impossível, porque os documentos dizem outra coisa. Não gostaria de fazer isso, acho que é início de mandato, acho que existe tempo para muitas coisas, nada que uma conversa não se resolva, porém, infelizmente, o vice-prefeito, pela prefeitura, decidiu tomar um outro caminho, que ao invés de conversar com a empresa, ele prefere usar atalhos, ao invés de decidir com a empresa qual o melhor caminho para resolver a solução, para achar a solução para tudo o que veio acontecendo. E aqui vai uma situação, antes que venham com outra conversa, não sou partidário, nem PSDB, nem mesmo PMDB. Mas posso dizer aqui vai um relato. O PMDB, não digo PMDB, a gestão anterior jamais deixou de tratar do assunto, jamais deixou de se relacionar com a empresa, jamais deixou de nos chamar para conversar sobre o assunto, tanto é que no dia 12 de dezembro, 3 dias antes do término do mandato, porque na verdade a prefeitura parou no dia 15 e não retornou mais, 3 dias antes, a prefeitura mandou o fiscal técnico na corporação para ser feito um relatório técnico. Então, em nenhum momento eles abandonaram os bombeiros ou esse processo. E não estou aqui defendendo ele porque eles não precisam de defesa minha e eu seria a última pessoa a defender político, porque o político tem por necessidade falar as coisas no momento, aquilo que lhe convém. Aquilo que lhe convém hoje, ele fala hoje. Amanhã talvez venha o mesmo político aqui e fale de uma outra forma. Então, eu não estou aqui para defender ninguém, nem gestão atual, nem gestão anterior. Na verdade, eu estou aqui para explicar o que o vice-prefeito falou. E mantendo a minha palavra que nós estamos completamente regulares, todos os documentos estão embasados em documentos emitidos pela gestão municipal e pelo Ministério Público. E ainda pela Procuradoria-Geral do município. Então, todos os nossos documentos estão embasados nisso. Então, resumidamente, o contrato sempre teve um fiscal técnico, todas as vistorias técnicas foram realizadas mensalmente, existe um relatório de vistoria da fiscalização técnica e todas, sem exceção palavras do vice-prefeito na entrevista, são inverdades que nós comprovamos através de documentos. A única coisa que ele falou meia-verdade foi a respeito da creche Tio Beto. Foi a única meia-verdade que ele pronunciou. Porque não é uma verdade total também. Porque os aditivos que estão naquele contrato, nenhum foi solicitado pela empresa até hoje. A empresa jamais solicitou prazo para aquela obra. Todos os prazos foram dados por falha administrativa. Em contratos com engenheiros que realizaram projetos que não podem ser executados, projetos inexequíveis, e que tiveram que ser alterados.
E todos esses prazos que eles vêm dando são prazos porque o projeto não podia ser executado da maneira que eles haviam contratado. Então eu agradeço, Chico, o teu espaço, que tu me cedeu para responder isso aqui, essas colocações do nosso vice-prefeito, e me coloco à disposição, como falei no início, para sentar com o vice-prefeito, com o prefeito e qualquer pessoa do município para discutir qualquer assunto desses que foram colocados aqui. Se tiver que ser público, não tem problema nenhum. Eu não preciso me omitir, não preciso me esconder atrás de nada, porque nós só temos uma coisa para trabalhar, que é a verdade. E a verdade está toda ela documentada. Então, agradeço mais uma vez o teu espaço aí, Francisco.